Olá! Hoje nossa história é sobre o Homem-Aranha. Mas calma lá, não é o da Marvel, com sua roupa vermelha e teias que saem dos pulsos, não. Você já ouviu falar de Anansi? Pois prepare-se, porque ele não é um personagem qualquer. Ele é uma criatura mágica, rei das histórias, um mestre da astúcia e um ser transmorfo capaz de virar gente ou aranha quando quiser. Cheio de truques nas mangas, ou melhor, nas patas. Ele adora ensinar umas boas lições entre uma travessura e outra. Não importa o tamanho do problema ou da criatura que ele enfrenta, com inteligência e um tiquinho de trapaça, ele consegue o que quer. Mas mesmo sendo muito esperto, Anansi, a pequena aranha, nos mostra que ninguém é perfeito. E vez ou outra, ele se enrosca em suas próprias teias e armações. Originadas na África Ocidental, as histórias do Anansi viajaram o mundo todo e hoje são contadas em vários cantos, cada uma carregando tradições e muitas lições. Então, estão prontos para embarcar comigo nessas aventuras cheias de risadas e algumas encrencas épicas? Porque Anansi tem muitas histórias para contar e hoje é você quem vai recebê-las como um presente. E não se esqueça, as histórias são como sementes. Quanto mais a gente espalha, elas crescem e florescem por aí. Eu sou Flora Manga e sejam todos bem-vindos à nossa fantástica loja de histórias. Esta história se passa há muito tempo, quando o mundo havia acabado de ser criado e todos os seres ainda estavam aprendendo a viver. Naquele tempo, toda a sabedoria do mundo estava presa em um pote. E o guardião desse pote era uma aranha chamada Anansi. Anansi, a pequena aranha, era o mais sábio dos seres vivos. Afinal, ele era dono do pote da sabedoria. Por isso, toda vez que um animal precisava resolver um problema ou tomar alguma decisão, por menor que fosse, precisava ir até Anansi. Mas era qualquer tipo de questão mesmo. E não tinha hora. Manhã, tarde, noite, madrugada, sempre havia um bicho querendo a sabedoria do pote. Eu vou dar a vocês alguns exemplos. Certa vez, bem de manhãzinha, um macaco apareceu ao pé da árvore com a mão cheia de bananas. Anansi, Anansi, preciso de você. É que tem tantas bananas na minha mão que eu não sei qual a melhor para comer agora. Por favor, pergunte ao pote. Anansi, então, abriu o pote solenemente e respondeu: a abundância não é desculpa para a indecisão. Escolha com o coração. O macaco, depois de pensar um pouco, pegou a banana mais bonita do cacho e comeu. Naquela mesma noite, a coruja veio e pousou próximo à teia da aranha. Anansi, me ajuda, tenho medo da noite. O que eu faço? Pode perguntar ao pote. Anansi se levantou, ainda de pijama, abriu o pote e veio a resposta: quem teme a escuridão nunca verá as estrelas. E assim seguia a vida de Anansi. Bom, no começo, ele até gostava da função, achava-se o grande sábio do mundo, enchia o peito, fazia pose e dizia: eu, Anansi, conheço todos os segredos. Mas, como tudo na vida cansa, Anansi começou a ficar incomodado com aquela perturbação que não parava nunca. Sua vida parecia resumir-se a pegar o pote na prateleira, abrir, responder
e guardar novamente. Imaginava como seria sua vida, esticando as 8 perninhas à sombra de sua mangueira, deitado em sua teia, sem ter que se preocupar com os problemas alheios. E o tempo foi passando. Certa manhã, um filhote de leopardo apareceu. Anansê, olhe no pote para mim, por favor. Minha mãe mandou-me participar da caçada, mas estou com medo de não ser forte e rápido o bastante. Anansê bem que queria soltar um palavrão, mas se segurou, largou seu mingau de mosquito e foi lá consultar o pote. Abriu a tampa e lá veio o enigma. Quanto mais difícil a caçada, melhor a presa. O leopardo, apesar de muito jovem, pareceu compreender o que o pote estava aconselhando e foi embora, talvez para dar o melhor de si mesmo. Na hora do almoço, quem apareceu? Foi o leão, com toda a sua pose, aquela juba imponente. E ele foi perguntar, imagine só, qual era a melhor hora para tirar uma soneca na parte da tarde. Depois, quem chegou foi a tartaruga, que tinha saído de casa de manhã e só chegado à tarde. O hipopótamo apareceu na hora do chá, também buscando uma resposta no pote. E então a fila se formou. O elefante, o tigre, a cobra, a zebra, o antílope, a tartaruga de novo, coitada, que quando chegou em casa esqueceu a resposta do pote e voltou para perguntar de novo. Até as vespas, que são, diga-se de passagem, inimigas das aranhas. Ah, já chega! Eu não aguento mais! Hoje eu não atendo mais ninguém! Gritou Anansê, fechando a porta da sua casa na árvore. E lá dentro, ele andava de um lado para o outro pensando: eu não aguento mais essa vida, preciso pensar num jeito. Já sei, eu vou esconder esse pote no topo da árvore mais alta e dizer que foi roubado. Assim, vão me deixar em paz. Parecia uma excelente ideia. Então Anansê amarrou a tampa do pote com a sua teia para que ele não se abrisse. E então prendeu o fio em volta do seu próprio pescoço. E lá foi Anansê. Ao chegar diante da árvore mais alta da floresta, ele começou a escalada. O problema é que o pote balançava e ficava batendo entre a sua barriga e o tronco da árvore. E aquilo incomodou muito Anansê, que resolveu amarrar de um outro jeito. Ele ficou irritado, com cara de poucos amigos e resmungando. Anansê então teve uma ideia. Ele encurtou o fio da teia que prendia o pote e resolveu subir novamente. Agora vai dar certo. Porém, agora o pote batia entre o seu peito e o tronco da árvore. E com a paciência no limite, Anansê desceu outra vez, ainda mais irritado. E para aliviar sua raiva, chutou o que achou ser uma semente, mas era uma pedra. Ai, parece que não era o dia de Anansê. Ele então se sentou e esperou até parar de doer. Dessa vez, ele passou mais tempo refletindo. Então, resolveu desamarrar o pote e segurá-lo com as 4 das suas 8 patas. Assim, ele teria outras 4 patas livres para subir. Porém, na hora de escalar, ele viu que o pote era muito pesado e que ele precisaria das 8 patas para subir a árvore. E lá foi ele descendo mais uma vez e soltou um
Nossa, até as minhocas próximas taparam o ouvido dos filhotes para não ouvir essa palavra horrível. Então, vencido e sem esperanças, Anansi se sentou. Ele estava prestes a aceitar seu destino de passar o resto da vida respondendo perguntas para os bichos, quando apareceu um de seus filhos. "Ô pai, o que o senhor está fazendo aí em cima?" Meu filho, estou tentando levar o pote para o alto da árvore porque não aguento mais responder as perguntas tolas e quero um descanso. Já tentei de várias formas, mas eu não consigo subir com este bendito pote." O filho, então, com a inocência de uma criança, perguntou: "Ué, por que você não perguntou ao pote como fazer isso?" Quando ouviu aquilo, Anansi ficou tão bravo, mas tão bravo por causa de algo tão óbvio, que num acesso de raiva, pegou o pote, jogou no chão, quebrando em 1000 pedaços. Naquele instante, uma grande rajada de vento varreu toda a sabedoria pelos 4 cantos do mundo. E assim, a sabedoria se espalhou por aí, deixando de ser exclusividade de Anansi. Agora, todos têm um pouco dela e ninguém mais precisa incomodá-lo. E ele pôde finalmente descansar em sua teia e nunca mais precisou falar palavras feias. Nos vemos na próxima história. Anansi acabou metendo os pés pelas mãos nessa história do pote da sabedoria, não é mesmo? Mas no fim deu tudo certo. A sabedoria se espalhou pelo mundo e agora entendemos por que todo mundo tem uma ideia genial de vez em quando. Mas será que ele aprendeu mesmo a ser mais cuidadoso? Que nada! Na próxima história você vai ver que ele armou uma trapaça a partir de algo inusitado. Sabe do quê? De um melão. Então, vamos à nossa próxima história. Era um dia quente, daqueles que até as sombras tentavam encontrar abrigo. E Anansi estava lá, tranquilo, descansando nos galhos de uma árvore, quando ele viu, perto dali, um elefante trabalhando em sua plantação de melões. Engana-se quem acha que eram melões comuns. Os elefantes eram hábeis nisso. Produziam melões imensos, redondos e suculentos. Anansi, lambendo os beiços, disse: que delícia! Será que o elefante sentiria falta de um melão? Pouco tempo depois, o elefante, muito suado, disse: "Ai, que calor! Preciso de uma bebida gelada." O elefante então partiu e Anansi não perdeu tempo. É agora! Ele não vai se importar se eu pegar um melãozinho bem pequeno. Anansi desceu da árvore, se esgueirou pela folhagem no campo de melões do elefante e apanhou um melão. Mas como nada é suficiente para quem o suficiente é pouco, a gula falou mais alto. Esse é pequeno demais. Não vai fazer diferença se eu pegar assim, um maiorzinho. Ele escolheu outro e já ia embora satisfeito quando seus olhos se arregalaram e ele viu um melão grande, imenso, bem ali próximo. Esse parece ter o tamanho ideal. Mas é que o melão era tão grande que a aranha não tinha forças para empurrá-lo. Eu não vou conseguir levar. Preciso comê-lo aqui mesmo. E sabe o que ele fez? Anansi olhou ao redor, viu um espinheiro, pegou um espinho e fez uma janelinha assim, do lado do melão e se meteu lá dentro. Agora sim, imaginem vocês.
E ele entrou e comeu sem parar. Mas que melão maravilhoso, falou ele com a boca cheia. Mas vejam só, a Nancy acabou comendo mais do que devia e a sua barriga ficou tão grande e redonda quanto o próprio melão. Foi quando ele ouviu umas passadas bem pesadas que faziam o chão tremer. E decidiu sair rápido dali. Mas ele não conseguiu. A sua barriga não passava de jeito nenhum. Tentou de um lado, tentou de outro jeito, mas não teve como. Estava preso dentro do melão. Ai, mas só me faltava essa agora. O que eu faço? Mas quando a Nancy disse isso, o elefante já tinha chegado e perguntou assustado. Quem foi que disse isso? Ou estou ouvindo coisas? A Nancy ficou quietinho lá dentro do melão, não movia um fio de cabelo. Mas aí, um sorrisinho travesso apareceu no seu rosto. Quando o elefante pegou o melão com a tromba, a Nancy gritou lá de dentro. Ei, me coloque no chão agora mesmo! Você não sabe que é falta de educação pegar alguém sem pedir? O elefante, assustado, deixou o melão cair. Quem foi que disse isso? E a Nancy respondeu, tentando não rir. Ai, tome cuidado! Quem está falando? Está cego? Eu estou no mesmo lugar onde você me deixou cair. Não me tome como tolo. Melões não falam. Se melões não falam, então você é doido? A Nancy provocou, quase não se aguentando para não rir. Bem, ao menos nunca ouvi um melão falar antes. Você já perguntou algo a um melão? Na verdade, não. Pois então. Que incrível! Quer saber? Vou levá-lo ao chefe. O elefante, então, pegou o melão cuidadosamente como se fosse um bebê e foi em direção à casa do chefe. No meio do caminho, de tão apressado que estava, ele esbarrou no rinoceronte. Ei, cuidado! Aonde vai tão apressado com esse melão? Perguntou o rinoceronte bem curioso. E o elefante disse, eu vou mostrá-lo ao chefe. Ele é especial. Sei não, hein? Esse melão parece um melão comum. Não tem nada de especial para mim. A Nancy, sem perder a oportunidade, gritou de dentro do melão. E o que um rinoceronte sabe sobre melões? O rinoceronte ficou com o queixo caído de espanto. Realmente o chefe precisa ver isso. Deixe-me ir com você. Eu quero ver a cara dele. O elefante consentiu e partiram dizendo: quem imaginaria que eu iria cultivar um melão falante? No caminho, levando o melão como se fosse a joia mais preciosa do mundo, a procissão foi aumentando. Em pouco tempo, o javali, a cabra, a tartaruga e o impala se juntaram ao grupo, todos ansiosos para ver a cara do chefe ao descobrir que um melão podia falar. Quando chegaram à cabana do chefe, o elefante bateu na porta. O chefe então apareceu de uma forma solene, mas também um pouco ranzinza, com aquela cara de quem tinha sido acordado de um sono muito bom. Ai, o que é isso? Não se pode nem mais cochilar em paz? Ah, chefe, me perdoe, mas é que temos algo muito especial para lhe mostrar e não pode esperar. Nós temos certeza de que isso é algo que você vai se surpreender. Elefante, vá em frente, mostre a ele. O chefe, visivelmente impaciente, foi logo dizendo: vamos lá, elefante, me mostre então, para eu poder voltar para minha soneca logo. Eu cultivei um melão falante, exclamou o elefante, estendendo o melão para o chefe como um troféu. Um melão falante. Você quer realmente que eu acredite nisso? É sério, eu também mal acreditei quando ouvi, mas ele fala. O chefe tocou o melão com o dedo. Veremos então. Fale. Vamos, melão.
fale. E não é que Anansi não disse nenhuma palavra, ficou lá dentro, calado, sem dar um pio. O elefante então sacudiu o melão. Vamos, melão, fale com o chefe. Mais nada. Anansi continuava calado. Eu estou esperando, seu melão. Não precisa ser tímido, só algumas palavrinhas, disse o chefe com deboche. O elefante sacudiu o melão de novo, desesperado. Por favor, melão, fale com o chefe. Anansi continuava mudo como uma pedra. Que piada mais sem graça, elefante. Eu vou voltar para a minha cabana e dormir. Depois conversamos sobre isso. Não, chefe, o melão fala assim. Ah, você me acha tão tolo a ponto de acreditar em algo assim? O chefe então ficou tão irritado, pegou o melão e jogou para longe com toda a força. O melão voou pelos ares e se espatifou no tronco de uma bananeira. Dos pedaços do melão saiu Anansi, sacudindo as sementes que o cobriam da cabeça aos pés. Ufa! Essa foi por pouco, mas acabou que eu me diverti. Então, ele ouviu os passos pesados do elefante se aproximando. Subiu na bananeira e se escondeu no meio de um cacho de bananas. O elefante então se aproximou, deu uma olhada nos restos do melão espatifado e disse: a partir de agora, nunca mais cultivarei melões. Anansi então, escondidinho atrás das bananas, disse com uma vozinha pequena: sabe a decisão? Nós, bananas, somos muito mais fáceis de cultivar e muito mais saborosas. E foi assim que Anansi, segurando o riso, tentou enganar o elefante mais uma vez. Nos vemos na próxima história. Ai, essa aranha não tem jeito. Dizem que Anansi é tão esperto assim porque estava bem pertinho do pote da sabedoria quando o vento espalhou ela pelo mundo. Mas olha, nem sempre a inteligência é suficiente para garantir que tudo dê certo, né, meu amiguinho? Às vezes a ganância e a gula podem falar mais alto e acabar nos metendo em enrascadas. Na próxima história, você vai ver como Anansi acabou aprendendo da maneira mais difícil que querer tudo ao mesmo tempo pode ser uma péssima ideia. Anansi adora uma festa. Quando se diz que é para se divertir, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. E é o que mais come e bebe no lugar. Isso, porém, lhe criava um problema. Ele quase nunca era convidado para as festas. Os animais que conheciam suas travessuras sempre esqueciam de chamá-lo. Não que isso o preocupasse muito, pois ele sempre dava um jeitinho de se convidar. Certo dia, enquanto relaxava em sua teia, curtindo o sol da manhã, Anansi percebeu uma movimentação suspeita de animais embaixo da grande árvore das reuniões. Suspeita porque não é todo dia que um leopardo e uma gazela se encontram sem que estejam correndo um atrás do outro. A tartaruga, o coelho, a águia e o hipopótamo também estavam lá reunidos e pareciam combinar um encontro. Anansi não pensou duas vezes, desceu da sua teia e se escondeu atrás de um arbusto próximo para poder ouvir melhor. Ele ouviu a palavra festa. Vai ter uma festa. Vou me aproximar para descobrir onde e quando vai ser. Ele se esgueirou o máximo que podia e ficou ali, todo ouvidos. A vida, porém, adora pregar suas peças. E o vento levou embora a conversa do coelho e da tartaruga. A conversa do hipopótamo e da hiena foi abafada pela cabra, que mastigava folhas. E o coachar do sapo
encobriu a conversa do leão e da águia. Frustrado, Anansê suspirou. Desse jeito nunca vou descobrir quem vai fazer a festa. Preciso pensar em outra maneira. Então, ele subiu de volta à sua teia e mandou chamar alguns de seus filhos. E logo que os seus filhos chegaram, Anansê foi dizendo: meus queridos meninos, os animais estão planejando uma festa e não vão nos convidar. Quero que vocês descubram onde e quando vai acontecer cada uma delas. Cada um dos filhos foi para uma direção tentar descobrir. Anansê esperou, o tempo passou e quando o sol já estava se pondo, o filho mais velho voltou orgulhoso. Papai, eu ouvi o coelho planejando a festa, mas ele ainda não decidiu quando vai ser. Muito bom, meu filho. Volte aqui amanhã que tem um trabalho para você. Assim que o filho mais velho saiu, o mais novo apareceu. Papai, eu ouvi a águia planejando uma festa, mas ela não decidiu quando será. Ótimo, meu filho. Volte aqui amanhã cedo para decidirmos os próximos passos. Logo em seguida, a filha mais velha chegou. Papai, eu ouvi o hipopótamo planejando uma festa, mas ele não decidiu quando será. Muito bom, minha filha. Me encontre aqui amanhã para conversarmos de novo. E quando a lua já aparecia no céu, o filho do meio retornou. Papai, eu ouvi o leão planejando uma festa, mas ele não decidiu quando será. Maravilha. Volte aqui amanhã, tenho uma missão para você. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, Anansê reuniu todos os filhos e declarou com a autoridade de um general: não posso perder nenhuma dessas festas, por isso, cada um de vocês levará a ponta de um desses fios de seda. Vou amarrá-los ao meu corpo e assim que descobrirem onde e quando cada festa começará, puxem o fio e eu seguirei até lá. Dessa forma, poderei aproveitar as 4 festas. E lá se foram os filhos de Anansê, cada um deles segurando a ponta de um fio de seda. O filho mais velho foi descobrir sobre a festa do coelho. O filho do meio foi investigar os planos do leão. A filha foi tentar descobrir sobre o hipopótamo e o filho mais novo foi atrás de informações sobre a festa da águia. Anansê se deitou em sua teia sorrindo de orelha a orelha. Com esse plano, não vou perder nenhuma das festas. Ele acabou dormindo e sonhou com todas as festas que ia curtir. Imaginou as delícias que ia comer e a música que faria suas pernas dançarem a noite toda. E de fato, dançou na cama a tarde toda em seu sono. Acontece que Anansê, com esse sonho agitado, rolou para lá, rolou para cá e acabou se enroscando todinho nos fios de seda. E logo que a noite chegou, um dos fios foi puxado com força. Ele acordou de uma vez. O problema é que ele estava enroscado e o fio começou a sufocá-lo. Não, eu não consigo respirar. Mas se eu cortar o fio, eu não vou saber onde é a festa. O fio foi puxado de novo, ficando ainda mais apertado. Ai, meu Deus, eu vou ter que cortar o fio. Mas pelo menos ainda restaram 3 festas para ir. Anansê então cortou o fio e soltou um suspiro de alívio. Ufa! Ai, bem melhor. Ele mal tinha se ajeitado quando o segundo fio foi puxado. Eita! Outra festa vai começar. Mas antes que pudesse festejar, o terceiro fio foi puxado ao mesmo tempo. Os 2 fios começaram a apertar a barriga e o peito de Anansê, sufocando novamente. Ai, isso dói! Eu não consigo respirar! E cada vez que os fios eram puxados, mais doía na pobre da aranha. Ai, eu tenho que cortá-los, mas se eu cortar, eu vou perder mais 2 festas. Os fios foram puxados com mais força novamente. Ai, não vai ter jeito, mas não faz mal. Ainda vai sobrar o 4º fio e ainda fica uma festa para ir. Então, ele cortou os 2 fios
e suspirou aliviado. E não é que, de repente, o quarto e último fio foi puxado também? Agora sim! Festa! Lá vamos nós! Mas coitado do Anansê, o quarto fio estava ainda mais enroscado em volta do seu corpo do que os outros, e cada vez que o filho puxava, mais apertado o pai ficava. Isso está ficando apertado. Ai, e eu não posso cortar, senão fico sem festa para ir. E o fio foi puxado de novo. Ai, meu Deus, de novo não. Estou quase sem fôlego. Mas eu vou aguentar. Esse fio não corto de jeito nenhum. E o fio foi puxado mais uma vez com tanta força que arrebentou. Não! Gritou Anansê desesperado. E foi assim que ele, com toda a sua esperteza, conseguiu perder 4 festas ao mesmo tempo. E como diz o ditado, quem tudo quer, nada tem. E assim concluímos a nossa jornada com Anansê, o mestre das histórias cheias de espertezas, trapaças e lições inusitadas. Sua astúcia nos arrancou gargalhadas e, ao mesmo tempo, nos fez refletir sobre a vida e as escolhas que fazemos. No fundo, Anansi nos lembra que, por mais inteligente que sejamos, o equilíbrio é essencial entre o querer e o precisar, entre a ambição e a satisfação. Afinal, mesmo uma aranha esperta como ele aprendeu do jeito mais difícil que a ganância e a impaciência podem transformar até os melhores planos em uma grande confusão. Nos vemos na próxima história.